pouco também da questão dos estigmas que os programas de televisão trazem, focando, começando um pouco de Sexy as Negras, que estou junto com Gabriela nessa campanha do Desligue o Racismo, né? Que fazendo relação também com a fala de Jeane, que aquele programa destrói a autoestima da mulher negra, destrói qualquer tipo de imagem positiva e reforça todas as coisas negativas que a mulher negra carrega desde a escravidão. A questão da hipersexualização, questões de cabelo, colocando o cabelo como uma forma negativa, como a mulher negra era chamada, né, de mucama, essa palavra vem de mulher de cama. E desde séculos atrás a gente continua falando esse mesmo tipo de coisa, a mulher sempre vista como um amante, como não tem sentimento, ou então como uma mulata e tudo mais, né? E dados mostram que a mulher negra, ela em sua maioria, as mulheres solteiras, a maior parte delas são as mulheres negras. Por que será isso, né? Obviamente, por questão de que a mulher negra não é feita para casar, ela não é a princesinha, ela não é a branquinha, bonitinha, patricinha, que foi feita, que foi forjada, né? Na verdade, para ter um outro significado na sociedade, muito pelo contrário. Tem até um artigo que fala preta pra fuder e mulata pra fuder e preta pra trabalhar. E é assim que nos dividem nós mulheres negras. Não é assim que a gente quer se ver, não é assim que a gente quer se ver representada. Todos esses estigmas de criminalização, de coisas ruins mesmo, hipersexualização, crime, vulgarização, todo esse tipo de coisa a gente já está acostumado a ver nos programas de televisão e em várias produções artísticas desde sempre. E quando o professor falou aqui, ele citou uma fala do diretor da novela Escravizaura. Eu me lembrei da declaração que Miguel Falabella fez, porque o diretor de Escravizaura disse que colocou aquela Lucélia Santos como protagonista porque não tinha nenhuma negra capaz de protagonizar a novela. E a declaração de Miguel Falabella para se defender desse seriado foi de que ele estava deveriam agradecer ele porque ele estava dando uma oportunidade para essas atrizes negras, como se elas também não tivessem capacidade de estar protagonizando ou de estar até fazendo parte como coadjuvante de outras produções, 1000 produções artísticas que a Globo faz, né? Então, mesmo algumas décadas depois, a história meio que se repete e a gente não vai deixar isso passar. Outra questão também que eu queria colocar para o professor é saber o que ele acha. Ele já falou um pouco do programa Esquenta, mas tem algumas vertentes do movimento negro que falam que o programa Esquenta, apesar de ter muitos negros, ele acaba reforçando alguns estereótipos, questão do mito da democracia racial, que tem aquelas coisas que Regina Casé fala, show preconceito, somos todos iguais, tem muitas mulatas, né, entre aspas, muitas mulheres negras sambando, questão de samba e tudo mais, e aí as pessoas colocam como que acaba reforçando. Queria saber como o senhor vê isso. Só. Tem mais alguém escrito? Mais alguém? Posso começar? Pode falar. Não, pode, depois eu respondo todo mundo. É porque eu tenho uma audiência de 2 horas. Aí eu vou responder depois que vocês falarem e eu vou precisar sair, infelizmente. Me desculpem. Então vou ser rápido. Bom dia, gente. Eu cheguei um pouco atrasada, estamos aí na correria de eleição de DCE, mas me chamo Joana, sou estudante de Ciências Sociais aqui da UFBA, sou do Centro Acadêmico. E uma coisa que, quando a gente vai debater o pensamento negro e o povo negro no Brasil, eu sempre me recordo sobre a questão do poder, né? E que os negros e as negras sempre estiveram organizados e organizadas para a tomada do poder, principalmente aqui na Bahia. A gente tem notícias e no nosso histórico é sempre de revoltas populares, de mulheres e homens que sempre se organizaram porque não estavam satisfeitos com o que aí estava, né? Com os brancos que vieram para cá e tomaram, enfim, escravizaram as nossas mulheres, estupraram as nossas mulheres, escravizaram os nossos homens, enfim. Então a questão do poder é algo que é muito caro, eu acho, para a vida do povo negro, porque quando a gente inclusive olha para o Congresso Nacional hoje,
porque nós que somos de uma população no Brasil, majoritariamente negra, o Congresso Nacional hoje, ele não nos representa como deveria. A nossa história não cabe naquele espaço. E aquele espaço, mesmo que com todas as suas contradições e que nós discordemos dele, né, da sua estrutura, enfim, ele define muito do que vai ser das nossas vidas. E se nós não estamos lá representados, eu fico me perguntando como é que a gente vai conseguir avançar na pauta dos negros e das negras no nosso país, assim, na nossa pauta. Como é que a gente vai fazer avançar os nossos direitos e que as políticas públicas sejam voltadas para a gente, se no poder que aí está, nós não temos nenhuma representação. Aí no último período, inclusive eu estava vindo e vendo esses aqui na frente, e tem muitas mulheres e muito, né, que muito nos representam, e tem Luiz Linda, né, que é uma mulher juíza do PSDB. E aí eu fico, é uma contradição que é colocada, que nós mulheres negras, e óbvio que Luiz Linda conseguiu chegar a um lugar que as mulheres negras pouco chegam hoje em dia, e é um lugar de prestígio, e é uma mulher que merece enfim, aquele espaço é um espaço caro de se chegar, e ela chegou, então isso é uma coisa importante, algo muito importante para a vida da mulher negra. E aí uma mulher negra que representa as ideias, né, os ideais de uma direita que é branca e machista. Então, como essa contradição está colocada, então a gente quer no Congresso Nacional, acho que não só as pretas e os pretos por si só, mas pretas e pretos que nos representem, que leve para lá as pautas da vida do povo negro que está sendo exterminado na favela, das mulheres negras que morrem todos os dias de aborto clandestino, então que defendam de fato a nossa pauta. Nos últimos períodos, eu sou do Levante Popular da Juventude, e aí nos últimos períodos a gente ajudou a construir a campanha do plebiscito popular por uma reforma do sistema político, para que se convoque uma constituinte, para que a gente reforme o que está aí, porque do jeito que está o Congresso não nos representa. Então uma reforma do sistema político e uma constituinte se torna fundamental, acho que é tarefa primária, assim, para que a vida e as nossas pautas, a vida e as políticas públicas e que os nossos direitos, a vida do povo negro avance, porque a gente vê muito que nós estamos organizados, desorganizadas, a gente foi durante muitos séculos aí atrás desse poder, mas ele não chega. Então a gente precisa, acho que, radicalizar cada vez mais. Uma constituinte, um plebiscito, é importante para que a gente faça essa interação com o povo preto que está no bairro, para que o povo preto se sinta representado nessa parcela de poder que está colocada no Congresso Nacional. Então, o plebiscito e uma constituinte é algo que é tarefa, pelo menos para a minha organização e para alguns companheiros do movimento negro que são sem pressa. Mais alguém quer se inscrever? Não, né? Eu queria fazer uma pergunta para DJ Branco, só que eu acabei esquecendo. Eu queria que ele falasse da relação da comunidade com a rádio comunitária. Agora pode responder. Bom, gente, eu já vou começar pedindo desculpas, porque eu vou ter que sair, eu vou ter que responder a vocês, eu vou ter que sair, não vou ter como escutar todo mundo, porque eu tenho um compromisso realmente que eu não posso perder, que é compromisso profissional. Enfim, eu vou começar, não vou começar pelo começo não, vou começar pelo final. Joana, é inevitável que estamos falando de poder. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de poder. Inclusive porque os meios de comunicação do país se transformaram num terceiro, ou num quarto ou quinto poder dentro desse país. É inevitável, é indubitável que as grandes massas, as grandes redes de televisão e as grandes redes de mídia impressa, como Folha de São Paulo e tantos outros jornais, eles se tornaram formadores de opiniões, e isso tem nos dado um trabalho imenso para avançar em uma série de coisas, inclusive na conquista de políticas públicas, porque a gente não tem só uma oposição do poder instituído no executivo, no legislativo e no judiciário. A gente acaba tendo o poder midiático que influencia com que a gente cria uma guerra aqui embaixo para a busca dessas políticas públicas. Então, quando a gente está falando de meios de comunicação, necessariamente a gente está falando de poder. A mídia é um poder, e é um poder muito forte. E é um poder que tem sofrido, de certa forma, um certo baque nos últimos anos por causa das mídias sociais. O que aconteceu agora nesse ano, nesse segundo turno das eleições, foi prova disso. A inserção digital, a inclusão digital facilitou
muito nossa vida em uma série de aspectos, porque a gente não tem mais, inclusive porque as pessoas hoje já têm mais as informações que são circuladas na rede, que é uma via de mão dupla, porque também são pulverizadas uma série de informações equivocadas, desencontradas, mentirosas, entendeu? E aviltantes, mas que também permite que a gente consiga disseminar as informações que são necessárias, que são importantes e que são caras pra gente. Então, os meios de comunicação, eles sofreram com esse baque com as mídias sociais, embora seja verdade que ainda temos uma série de impasses. Isso não vai resolver o nosso problema, a gente está de longe, está bem distante de resolver o nosso problema, mas é inevitável a gente entender que isso foi importante. A gente conseguiu desestabilizar um pouco esse poderio. Porque saiu uma notícia hoje no Jornal Nacional e 5 minutos depois está todo mundo discutindo aquele assunto. Antigamente não, você escutava, é mesmo, é isso, só tem isso, entendeu? Fechou lá. Hoje não, hoje você ouve aquela notícia, você lê um jornal, uma Folha de São Paulo se posicionando contra as cotas, por exemplo, e você tem um debate amplo na rede social. Óbvio que nem todas as opiniões vão ser da forma que a gente gosta, mas a discussão acontece e não acontecia antes. Se a gente parar para pensar em 10 anos atrás, não acontecia. Quando as cotas foram implementadas aqui na Universidade Federal, eu estava no 3º ano do ensino médio, ou seja, eu ia fazer o vestibular aquele ano. E a discussão era paupérrima, porque era a informação que vinha de cima. A gente não tinha como ter acesso às informações de quem estava dentro da universidade, quem estava produzindo conhecimento, quem estava dentro dos movimentos sociais, conseguiam abrir o diálogo e levar o diálogo à frente, porque foram eles que construíram. Mas quem não construiu não sabia do que se tratava, entendeu? Eu achava que era só um negocinho para botar preto lá dentro e que isso ia gerar uma série de desgaste para a academia, porque a academia ia ser desvalorizada e todos aqueles outros comentários absolutamente racistas e preconceituosos que nós tivemos há 10 anos atrás e que frequentemente acha um para reproduzir, como achou esse professor de economia lá no Espírito Santo. Entendeu? Achou ele e eu tenho certeza que ele não está sozinho nisso. 10 anos depois ele continua pensando isso e vai continuar pensando mais 50, porque ele é branco fazendo branquice. Eu não tenho problema de dizer isso. Ele é branco fazendo branquice, ele acredita nisso, vai morrer acreditando nisso. Porque incomoda, nós temos causado um incômodo na perda desses privilégios, que são mínimos, porque a nossa reparação tinha que ser muito maior diante do que a gente passou e como viemos parar aqui. É mínimo e já está incomodando. Há uma irritação, há uma ferocidade, inclusive no trato do tema. Entendeu? E a gente não. E eu sou do seguinte, eu não estou querendo convencer branco nenhum a ser racista. Ou ele não é, e não se posiciona racistamente, e aí massa, vem, acolhe com a gente. Ou então eu até discuto, mas agora eu só faço discussões com brancos em relação ao racismo no plano institucional. Você falou isso, então vamos para a justiça. Mas a justiça é falha, mas a justiça é lenta, mas o Ministério Público não funciona. Sim, mas é o que está aí. Ou a gente instrumentaliza a nosso favor, ou a gente vai continuar sem levar adiante nada. A gente tem que instrumentalizar as instituições a nosso favor. É o que está aí. Enquanto não houver uma reforma política, uma reforma constitucional que mude a concepção do que são essas instituições e que mude o conceito da discussão racial e de todas as outras formas de opressão dentro dessas instituições, não adianta. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que instrumentalizá-las a nosso favor, sim. E instrumentalizá-la desde o momento que a gente as provoca, com representações, com documentos e com as atividades no meio social e nas mídias sociais, e também na nossa inserção lá dentro. São 10 anos de ações afirmativas aqui na UFBA, que formaram vários advogados, médicos, dentistas, e todo mundo tem que saber em que lugar está depois que sai da universidade. Não é só entrar, é o tempo que você permanece e o que você faz do seu diploma depois. Porque eu podia muito bem me furtar de não estar aqui hoje também. Podia não me interessar, eu sou advogada, eu me formei, mas eu quero discutir racismo se eu, tô bem na fita, teoricamente, eu tô brincando. Então, assim, eu podia simplesmente me excusar, como eu vejo que várias pessoas se excusam de discutir o racismo, porque acham que a influência que o racismo exerce no nosso dia a dia ou na nossa vida ainda é muito incipiente, mas não é. Talvez seja tão grave que a gente não perceba a dimensão do que a gente sofre corriqueiramente. Sobre Luiz Lima Valois, ser do PSDB, Sueli Carneiro tem uma frase que é a seguinte:
Entre direita e esquerda eu sou preta. Massa, eu concordo absolutamente com ela. Mas também concordo que um projeto neoliberal de direita é muito mais avultante do que um projeto de esquerda que pelo menos permite que a gente avance na discussão. Mas aí eu não posso chegar e pegar o Islinda Valois, que é uma mulher de 60 e poucos anos e que se tornou juíza porque foi afrontada por um professor na sala de aula e ela quis afrontar ele, dar uma resposta àquela afronta e se tornar uma juíza, e simplesmente deslegitimar ou dizer, você está totalmente equivocada. Há equívocos na discussão dela, é inevitável. Inclusive, na campanha dela, eu vi uns discursos universalistas que quase morro, quase infarto, mas ainda bem que meu coração está forte, mesmo sem nobreza. E aí, assim, a gente não tem... Ela é o que um amigo meu uma vez disse. O Islinda Valois é uma mulher a seu tempo. A seu tempo foi dessa forma que ela conseguiu responder ao racismo. É insuficiente? É absolutamente equivocado? É equivocado. Mas a gente não tem como tirar ela também. Inclusive porque ela conseguiu se filiar a um partido neoliberal, um PSDB, é também resposta de todo o racismo que ela sofreu nesses 60 anos de vida. De não conseguir ter uma visão mais ampla. A gente tem porque a gente teve a oportunidade, inclusive... de refletir essas coisas, inclusive por um trabalho que ela tenha feito, que ela talvez não tenha se dado conta, de ser uma mulher negra dentro do Poder Judiciário, que não tinha mulheres negras dentro do Judiciário. Então, ela por si só é importante, a figura dela por si só é importante quanto mulher negra, para o que ela fez a seu tempo, embora seja verdade que atualmente o discurso dela seja equivocado, e vai ser difícil a gente sentar com uma mulher de 60 e poucos anos e conseguir convencê-la do quanto é grave ela estar dentro de um partido que criou, cuja ideologia neoliberal criou a face do racismo que a gente vive hoje. É difícil, vai ser difícil a gente inseri-la nessa discussão de forma que ela simplesmente mude, mas a gente tem que reconhecer que ela, por si só, foi importante, mas sabendo que é uma pessoa que o diálogo não vai avançar da forma que a gente pretende. E é uma coisa que eu tenho pensado em relação a várias discussões em relação ao racismo e ao feminismo negro, que eu acho que na minha geração é difícil eu convencer outras pessoas de que mudem de opinião ou de que elas devem pensar como eu penso e como uma série de pessoas pensam. Essa persuasão é extremamente difícil e dolorosa. Mas eu acredito que a gente tem um compromisso e uma responsabilidade com o que vem na nossa frente, um pouco pelo menos que está vindo atrás da gente, com as gerações que estão vindo. E eu não estou dizendo para a gente encerrar a discussão com a nossa geração, claro que não, é para a gente manter o diálogo. Mas eu estou falando que o nosso compromisso, a nossa responsabilidade é muito maior com o que está vindo, porque nós somos fruto de alguém que já foi, que estava na nossa frente. A inserção das licenças afirmativas, que a maioria goza hoje, foi fruto de uma luta. Então, se a gente está aqui hoje, alguém lutou antes para a gente estar. Então, a gente tem que também fazer. Não é um pagamento gratuito, é uma retribuição pelo que a gente está vivendo hoje, mas também uma responsabilidade. É responsabilidade de cada um de nós fazer alguma coisa. Nem que seja parar no bar, no Rio Vermelho, para discutir questão racial e pensar nos novos rumos tomando cerveja. É importante. Eu acho absolutamente... Eu já estudei ciências sociais de alguns, mas eu não concluí o curso. Fatiologia era o exercício mais importante. Foi a matéria mais importante da minha vida naqueles 2 anos que eu fiquei em São Lázaro. Que talvez os professores que eu tive de sociologia e das matérias que eram importantíssimas não tiveram tanta importância para a minha construção política enquanto mulher negra hoje. Eu tenho certeza disso, plena certeza disso. Robson, sobre a OAB e o combate ao preconceito. Assim, a OAB é uma instituição branca que surgiu, inclusive, eu descobri essa história recentemente, para limitar o exercício da advocacia pelos negros, porque antigamente não existia exame de ordem. Mas existia uma filtragem de quem podia ser juiz leigo, de quem podia ser juiz de paz, que não existia concurso público, e de quem podia ser rabino, e tem uma série de outras funções jurídicas do século passado que eram exercidas pelas pessoas sem que houvesse institucionalizadamente uma seleção. E a OAB surgiu para fazer isso, com outro nome, e que depois foi se
refigurando e acabou se tornando uma das funções essenciais da justiça hoje, constitucionalmente. Então, necessariamente ela tem que rever, mas eu tenho certeza que instituições que nascem de um seio racista, machista, sexista, homofóbico, têm uma séria dificuldade de conseguir um belo dia acordar não heteronormativa, não racista, não sexista. E a OAB tem uma comissão que, inclusive, de pessoas interessantíssimas, advogadas interessantíssimas que fazem a comissão, que é a Comissão de Promoção da Igualdade Racial, dentro da OAB, que inclusive é presidida por uma mulher, Patrícia Lacerda, maravilhosa pessoa, e que leva essa discussão para dentro da OAB, mas a OAB não tem a questão racial discutida de forma aberta. Não tem essa discussão implementada. A gente está fazendo isso agora. E aí eu digo que é mais um fruto das ações afirmativas. A gente tem uma quantidade de advogados negros aumentando, de bacharéis em direito ingressando na OAB, se tornando advogados, para que essa discussão racial seja consolidada lá dentro, da forma que a gente entende que o debate racial deva ser feito. Então não há uma discussão racial consolidada, firme e ferrenha dentro da OAB. A gente está consolidando isso agora, a gente está fazendo isso agora, trazendo isso agora, que tirar em relação ao racismo na mídia. A OAB se inicia em relação a uma série de coisas, a uma série de questões. A OAB só se pronuncia quando ela é provocada, assim como outras instituições. Então cabe a nós o que provocarmos. Entendeu? E aí eu não digo que eu devo provocar, só eu que devo provocar porque eu sou advogada, não. A OAB exerce uma função essencial à justiça, exerce uma função constitucional. Então todo cidadão deve provocar a OAB para questionar qual é o posicionamento dela em relação a uma série de coisas que acontecem. Entendeu? É um dever meu, mas é um dever também de todo mundo nesse sentido. Deixa eu ver. Jeane, a questão do empoderamento das mulheres negras e a superexposição, a hipersexualização e todo o aviltamento que sofre o corpo da mulher negra é uma coisa muito grave e que, assim, tal como o racismo em si, se estruturou e se naturalizou. Por isso que as pessoas nos chamam de loucos quando a gente questiona o sexo e as negras. Quando a gente fala que Thaís Araújo, a personagem dela, tomou um tapa na cara no dia 20 de novembro de algum ano aí numa novela. Ela se ajoelhou e tomou um tapa de uma mulher branca. E aí as pessoas, não, mas vocês veem racismo em tudo. E a gente também vê racismo em tudo porque a gente é esquizofrênico, porque Silvio Santos perguntou a uma criança negra se ela queria ser atriz e cantora com aquele cabelo. É possível? Então, assim, não vai ser branco nenhum. Nem homem, nem mulher. Eu quero deixar claro que eu não tenho problema nenhum de falar isso também. Que não vai ser homem, nem mulher branca nenhum que vai dizer pra gente como é que a gente quer ser retratado. E é por isso a importância absoluta da democratização dos meios de comunicação. Da reforma, como o Ronan falou, que inclusive já respondendo a Juan também. A Juan não, alguém que falou da reforma política, que eu esqueci. Foi Juan mesmo. A reforma política não está dissociada disso. Na verdade, a reforma política traz no seu bojo uma discussão muito maior. Ela tem que ser ramificada para tudo. Quando eu falei, eu respondi a Maria Joana, quando a gente fala de meio de comunicação, a gente está falando de poder econômico, de poder político, de poder social. Então, a reforma política, inevitavelmente, também vai ter que perpassar por isso. Entendeu? Quando a reforma política acontecer, inclusive porque o trato dos meios de comunicação também está na Constituição. Então, a reforma constitucional não vai poder negligenciar nada. Ou faz uma reforma profunda e que diz respeito a tudo, ou então a gente não vai avançar. Sim, Rona, rapidinho, só a Rona que eu vou responder. Em relação ao policial negro que mata outros negros, isso é uma coisa que... Nós temos 128 anos de abolição oficial. E que foi uma abolição que nos marginalizou, e marginalizou no sentido de nos colocar mesmo à margem da sociedade, de não ter nenhuma intenção de nos incluir, inclusive porque quando eles quiseram criar massa produtora e consumidora, trabalhadores assalariados, eles importaram.
pessoas brancas para fazer isso. Então, a instrumentalização, o racismo ele é perverso à medida que, sobretudo, ele instrumentaliza outros negros para a gente se matar aqui dentro. E foi isso que aconteceu à época dos Capitães do Mato, e é isso que acontece com a polícia. Inclusive porque a polícia, a corporação polícia, é absolutamente racista, é uma instituição absolutamente racista e foi feita para matar negros, entendeu? Foi feita para isso. Eu também não tenho problema de dizer isso. Foi feita com esse intuito e tem feito seu trabalho muito bem feito, entendeu? E é uma função, uma atividade, aí já falando de uma atividade laborativa, que tem uma remuneração pífia. Então, necessariamente, com a nossa exclusão do mercado de trabalho ou a nossa marginalização do mercado de trabalho, a atividade policial também é uma atividade de negros. E é porque deve ser. Que é para ficar mais fácil, é para ficar mais incisiva a instrumentalização dessa matança, desse genocídio, porque eles não querem sujar as mãos. Eles mandam matar, eles não matam. Eles não matam. Então é isso que acontece. É o negro que mata o negro, ele não é racista, mas ele está operacionalizado por aquele esquema racista. Pelo menos na minha concepção, aí vai morrer sim. Eu não chamo negro de racista. Não chamo mulher de machista. E não vou fazer isso nunca na minha vida. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho que encerrar.